Mensagem baseada em Eclesiastes 7, tema explorando o melhor da vida no mundo perdido. Veremos que vale a pena viver no mundo perdido somente se Deus for o centro e a razão da existência. A esperança viva por meio da obediência humilde e da fidelidade a Deus. Mas como viver bem no mundo perdido? Pelo que vale a pena viver no mundo injusto e opressor. Uma jovem cristã deixou de frequentar a igreja porque o seu pai havia falecido. Ela era filha de um pastor piedoso e conhecido numa cidade pequena por sua reputação. A justificativa da jovem para se ausentar da igreja foi o fato de existirem pessoas boas que morrem subitamente antes do tempo e pessoas perversas que permanecem vivas até a velhice. A pergunta dela é possível que seja a nossa. Por que Deus faz essas coisas? Por que Ele leva um homem bom como aquele pastor e deixa um bandido como tantos que existem por aí? Como tantos que assumem a política e até a justiça em nosso país aqui no Brasil. O novo pastor chegou na igreja e ficou sabendo da reação da jovem, marcou uma visita, mas ao ouvi-la não soube por onde começar, afinal ela estava muito chateada. Às vezes, as pessoas chateadas se fecham para ouvir conselhos. Mas o novo pastor observou que a jovem fazia um bordado e, orientado pelo Espírito de Deus, conduziu a conversa assim. "O que é isso em tua mão?" "Um bordado", ela respondeu. "Posso ver?", disse ele. "Claro." De propósito, o pastor virou ao avesso e disse: "Eu não entendo como uma jovem tão bonita e inteligente como você perde um precioso tempo com algo tão horrível." Ela olhou para as mãos dele espantada e disse: "Pastor, o senhor está olhando pelo lado errado. É assim que se vê", e virou o tecido na posição correta. O pastor respondeu: "Que bonito, parabéns." E ensinou a seguinte lição: sabia que a nossa vida é como esse bordado? Deus bordou a nossa história, mas de nossa perspectiva só conseguimos ver o avesso. Não sabemos o porquê Deus levou o seu pai e deixou homens perversos vivos, mas a arte de Deus está perfeita e bela. Eu não sei o que aconteceu com aquela jovem, mas há uma música que conheci há muitos anos depois dessa história e que quero ler para você porque ela completa o entendimento. O título dela é Tapeceiro e ela diz assim: "Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça a volta mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, não imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Eu não sei como você está, até onde tem encarado a vida pelo lado certo. Eu não sei como você tem enfrentado toda essa situação de pandemia. Quais são as suas alegrias e tristezas? Mas independente da condição, convido você a conhecer a proposta do capítulo 7 de Eclesiastes. Vale a pena viver num mundo confuso, somente se Deus for o centro e a razão da existência. Somos ensinados a explorar o melhor da vida no mundo perdido. Somos ensinados sobre o sentido da vida. Você já deve ter visto com outros pregadores ou até estudado o livro de Eclesiastes que o autor é Salomão, que se apresenta como pregador, que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu além de Cristo, que Salomão experimentou todo tipo de prazer possível, riqueza, fama, mulheres, livros, trabalhos, festas, alegrias, tristezas, famílias, justiças, injustiças, etc. E concluiu que tudo isso sem Deus é como correr atrás do vento. O livro trabalha um conceito nessa direção. Não faz sentido viver sem Deus. No mundo presente, tudo está prestes a desaparecer. O livro de Eclesiastes tem como propósito de nos ensinar a encarar a vida pela perspectiva correta, para experimentarmos todos os momentos da vida, seja alegria, seja dor, e para evitar caminhos ruins, caminhos de morte. Lembrando, somos ensinados que vale a pena viver no mundo perdido somente se Deus for o centro e a razão da existência. Esse é o ensino do livro. E a primeira lição é valorizar as lições das dificuldades da vida, versos 1 ao 14. Nós aprendemos aqui que Deus usa as situações para nos fazer crescer em relação com Ele.
e as dificuldades fazem parte do plano. Salomão ensina a encarar a realidade listando coisas melhores. Em nossa vida há coisas agradáveis que não são melhores. Observe que essa sabedoria é divina e não humana. Ensinar que existem coisas agradáveis que não são melhores. Existe um livro para criança intitulado O Príncipe e a Taça de Veneno, de R.C. Sproul, teólogo reformado que faleceu em 2017. Nesse livro, a garotinha Belinha pergunta a seu avô: por que existem coisas que o sabor é ruim se é para fazer coisas boas, como o remédio que eu tenho que tomar hoje? E o avô responde: existem coisas com sabor ruim que são para o nosso bem, e existem coisas com o sabor agradável, mas que servem para fazer mal. Então o avô conta uma metáfora que significa que no Éden o homem comeu algo que parecia ser bom, mas o resultado era a corrupção total do ser humano, que passaria a ser dominado pelo ódio contra Deus e contra o próximo. E que o único Filho de Deus, Jesus, sendo o mesmo Deus, se fez homem para tomar uma taça de veneno com sabor mortal, mas resultado na vida eterna. Assim é nossas vidas. Salomão faz uma lista dessas coisas melhores, mas que não são agradáveis aqui no capítulo 7. E ele diz: melhor é a boa fama. Ele ensina que devemos preferir a boa reputação do que a boa aparência. Representamos outros, nossa família, nossa igreja, nossa cidade, amigos, e especialmente porque representamos a Cristo. Nosso nome é de Cristo, por isso é melhor a boa fama. Segundo, é melhor ir a funeral do que a festa. E a casa de luto nos faz considerar coisas de valor eterno, disse um pregador. Versos 2 a 4. Considere o fim da vida. Vá a funerais, você precisa crescer. Todos nós precisamos estar preparados para o fim. Ao enterrar alguém, somos preparados para o nosso próprio enterro. Morte tem que ser vista. É melhor assim. Cuide bem dos seus filhos, pois eles nos enterrarão. Prepare seus filhos para a morte. Sem ela, desprezamos lições preciosas. Mas quando vemos um corpo sem vida, não há como fingir que não é conosco, disse o mesmo pregador. E Salomão ensina que as lições da dor são mais duradouras que as lições das festas. É essa a lição de Salomão: não despreze as lições das dificuldades da vida. O ser humano aprende mais com essas lições da dor. Não que as festas sejam ruins. Deus não é contra festas, contra diversões saudáveis. Mas o ser humano recebe lições duradouras nos momentos de dores. Porque nos momentos de festas, ele se torna insensível para aprender. Outra lição: encarar a morte é vital. Enquanto viver à luz desse mundo é morte, porque tudo nesse mundo vai passar, vai virar poeira. Morrer é ouvir a repreensão do que, melhor dizendo, é ouvir a repreensão do que o elogio. Versos 5 ao 14. É uma outra lição de Salomão. Ele diz que precisamos aprender sempre. Precisamos de exortação do sábio e não da bajulação do insensato. Ele diz também que é melhor o fim das coisas do que o começo, verso 7. Precisamos ser sábios para não acharmos que as decisões de Deus não são as melhores. Às vezes nós pensamos assim. Entendemos que toda essa situação difícil e ruim, olhando da perspectiva humana e vendo que Deus é quem está no controle, muitas vezes a nossa opinião é que Deus não sabe o que está fazendo. É que sua decisão não é melhor. Mas a palavra de Deus nos ensina que a decisão de Deus é sempre melhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Devemos observar o que nos ensina o verso 10. Se a tristeza veio de Deus, foi algo melhor. Se Deus, no final das contas, determinou que aquilo acontecesse, é melhor. Romanos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O profeta diz: melhor foi eu ter passado por aflições para que aprendesse os teus decretos. Justamente depois de passar por aflições foi que ele aprendeu aqueles decretos e entendeu: foi melhor que eu passasse. Hoje eu conversava com um irmão em Cristo da região de onde eu vim, e aquele irmão querido disse: eu tenho para mim que o câncer que eu recebi e que me sensibilizou
para que eu me convertesse a Cristo, ouvisse a pregação, foi um câncer abençoado, porque foi depois daquele câncer que eu me sensibilizei para ouvir a voz do Evangelho. E realmente, as decisões de Deus, por mais que humanamente pareçam piores, são sempre as melhores. Segunda lição de Salomão: respeitando a liberdade e da soberania de Deus de administrar tanto o bem quanto o mal sobre os homens. Respeitando a liberdade de Deus. Essa é a primeira lição, foi valorizar as lições da dificuldade da vida, no capítulo 7. E a segunda lição é respeitar a liberdade da soberania de Deus de administrar tanto o bem quanto o mal sobre os homens. Versos 15 a 29. E a primeira observação que Salomão faz é cuidado com os extremos para viver. A justiça própria ou a perversidade. Versos 15 a 18. Pessoas boas morrem antes de pessoas ruins. Não é como pensamos. A vida não é assim como nós pensamos. Que pessoas ruins vão para a cadeia, que pessoas ruins vão morrer primeiro, que pessoas ruins vão receber a justiça no tempo presente. Não é assim. Esse mundo não é ordeiro, não está ajustado, porque o pecado corrompeu todas as áreas. E quando as pessoas boas morrem, não tem o que fazer. Então tentar entender o mundo de Deus da perspectiva meramente humana não vai dar certo, você não verá sentido. Pode entrar numa depressão, e esse é o ponto de Salomão, num pessimismo. Você vai perguntar: para que ser justo? Para que ser honesto? Para que ser fiel? Para que ser verdadeiro? O Salmo 73 é um grande exemplo desse olhar humano e limitado para o mundo de Deus. O salmista quase desviou seus pés porque viu a prosperidade dos maus ao ponto de invejar. Afinal, não há pobreza, ameaças, doenças, problemas comuns a todos os homens. Vivem tranquilos até que ele atentou para o fim deles. Deus os destruirá. Os que se afastam de Deus perecem. Outra lição: sem respeitar a soberania de Deus, você tentará viver com base na sua própria justiça ou na perversidade. Você precisa da sabedoria de Deus, você precisa do temor do Senhor. Mas outra lição: sem sabedoria, você não evitará os que te difamam e também difamará a outros. Versos 16 a 28. E é assim, nós precisamos da sabedoria de Deus para não dar ouvido àqueles que nos difamam. Porque também nós corremos o risco e podemos difamar a outros também. Precisamos dessa sabedoria para tanto evitar ouvir o que não devemos ouvir e não falar, não difamar aquilo que não devemos falar. Salomão segue: sem a sabedoria de Deus, o homem seguirá a mulher adúltera e infiel, a mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Salomão foi atrás dessas mulheres e se desviou de Deus, praticou idolatria e tudo mais. O texto mostra que o correto é temer a Deus para não viver os extremos da justiça própria ou da perversidade. A solução para o homem se livrar da mulher adúltera é ser bom diante de Deus, ou melhor, se satisfazer em Deus. Por último, a culpa de toda a confusão do mundo perdido não é de Deus. Verso 29. Desde o princípio, o homem se perdeu por decidir viver sem Deus. Mas desde o princípio, Deus vem restaurando todas as coisas em seu único Filho, Jesus. Deus criou todas as coisas com luz. Na criação de Deus, há cores vivas e cores escuras. Deus sabe combinar perfeitamente as cores e tons. Portanto, ainda que em nossas vidas os momentos de sofrimento pareçam ruins, eles fazem parte da perfeita pintura de Deus. No final, a arte divina será revelada em Jesus como a arte de beleza incomparável, e você que está em Cristo faz parte dessa arte. E essa luz com a qual Deus está pintando todas as coisas, criando, desenvolvendo a sua arte bela, que um dia chegará à conclusão final, é Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 19 a 25 diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria,
Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque pregamos a Cristo, porque a loucura de Deus, repetindo, é mais sábia, corrigindo aqui, do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Conclusão, Deus administra a sua criação perfeitamente. Então, querido irmão, querida irmã, invista toda a sua vida para conhecer o verdadeiro Jesus, para viver bem no mundo perdido. Conta-se que nos Estados Unidos uma família cristã se abraçou e começou a chorar por ver a sua casa pegando fogo. Enquanto chorava, alguns irmãos na igreja chegaram para consolar e um deles começou a cantar um hino de adoração ao Senhor. Logo todos estavam cantando em adoração ao verdadeiro Cristo. Talvez tenha sido o hino que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Que seja essa a nossa realidade, que Deus nos ajude. Talvez a música tenha sido essa, da instrumental que estamos ouvindo, mais perto quero estar, mesmo que seja a dor que me una a ti. Que Deus